Olá, gente, pessoal do sexto ano. Estamos aqui novamente para falar sobre Roma. Só que nós vamos falar hoje de outra forma, né? A história é muito comprida, né? Como vocês viram, esse já é o terceiro vídeo que nós estamos publicando sobre Roma. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse assunto é bem interessante. Nós podemos dividir a história de Roma em três partes. Nós já trabalhamos a primeira parte e agora vamos trabalhar a parte da República, que nós consideramos a segunda parte da história de Roma, tá certo? Então, todo mundo prestando atenção. É importante que vocês observem o livro de vocês, que tem o conteúdo, né? E quando a gente tiver em sala, né, lá no WhatsApp, vocês façam perguntas, vocês se interessem, qualquer nome que vocês estejam achando complicado, difícil de entender, é bom que vocês perguntem, tá certo? Para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a história de Roma. Como nós vamos estudar sobre a República, então seria importante a gente dizer que o que é República, né? A República, de uma maneira geral, se a gente for lá para o dicionário, a gente vai encontrar assim, que é uma forma de governo na qual o governante é eleito pelo povo. Mas só que em Roma, a República era tratada de uma maneira um pouco diferente. Durante o Império Romano, os escritores utilizavam o termo república para o Estado e para o governo. Então, é bem diferente do que a gente entende hoje por república, né? Se a gente pensa que república é quando o governante é eleito pelo povo, mas em Roma era diferente. A palavra república, ela vem do latim e significa coisa pública, ou coisa do povo, ou seja, aquilo que pertence a todos. Então, pelo menos, era nesse sentido que os romanos também entendiam como compartilhar seus bens públicos. Então, porém, por muito tempo, uma classe social que se beneficiou da coisa pública foi os patrícios. Então, veja que lá o contexto de república era diferente. Quando a gente diz que república é porque todos participam, mas na República Romana, os patrícios, eles era a classe social mais favorecida, porque era a classe social mais rica. Então, a República Romana, que existiu entre 509 antes de Cristo e 27 antes de Cristo, ela é marcada pelo domínio do Senado. E o Senado romano era constituído pelos homens antigos, né, os anciãos. Eles eram pertencentes à classe dos patrícios, né? E eles vão ter grandes acontecimentos, a criação da Constituição republicana, as conquistas dos plebeus e a expansão territorial marcada por guerras e a profissionalização do exército, tudo isso vai acontecer nesse período que nós chamamos de período republicano, ou período da República Romana. O Senado romano era composto por um conselho de anciãos, como eu já tinha falado nisso, né? Que era conhecido como entre os romanos pela sigla SPQR, que significava o Estado romano, né? Era Senatus
Populus Romanus, era o Senado e o povo. Esse era, inclusive, o nome oficial do Estado romano. Então, era por essa sigla, SPQR. E tinha como principal função fazer as leis e escolher os cargos públicos. Era o Senado também que escolhia os 2 cônsules, os magistrados principais, como eram conhecidos aqueles que exerciam cargos públicos, que executavam a justiça geral e controlavam o exército. Estes cargos, eles tinham validade de 1 ano, com o intuito que o poder se renovasse sempre. E as decisões eram sempre tomadas por 2 pessoas. Esta prática está ligada à ideia de como os romanos tinham o intuito de evitar a corrupção. Havia muitos magistrados que orquestravam a coisa pública dos romanos. Os pretores eram responsáveis por executar a justiça. Eu até já falei isso no outro vídeo. Os questores cuidavam das finanças do Estado, né? Os edis cuidavam dos edifícios públicos, dos esgotos, do tráfico de pessoas e do abastecimento de água. Os censores eram os responsáveis por fazer a contagem da população para a melhoria da gestão pública, por controlar os contratos e revisavam também as listas dos senadores, e o pontífice máximo era o líder de todos os sacerdotes. Era uma forma do Estado interferir de forma direta na religião. A sociedade romana, no período do republicano, era dividida entre os patrícios, os aristocratas e chefes das famílias. Os clientes, aqueles que eram protegidos ou serviam os patrícios, os plebeus, aqueles que trabalhavam e desempenhavam outros serviços como artesanato e comércio, e os escravizados que pertenciam ao Estado ou a particulares. Estes podiam ter as suas origens ligadas ao fato de serem um espólio de guerra, ou no caso de algum plebeu ter contraído dívidas públicas, tendo que pagá-las como trabalho escravo. Isso também acontecia. No início da República, os patrícios governavam apenas para o seu bem comum, deixando as demais classes que não tinham direitos políticos de fora do processo. Somente depois de muitas revoltas populares que os plebeus conquistaram alguma participação na política da República Romana. As leis, que até então eram apenas orais, né, se falava apenas, e podiam ser burladas, pois a sua interpretação poderia ser adequada conforme aquele que falava, em 450 a.C. foram finalmente escritas, dando origem nas leis das 12 tábuas. Esse nome é muito famoso na história de Roma, Leis das 12 Tábuas, porque foi justamente aí que se constituiu as leis escritas de Roma, porque antes elas eram apenas faladas, então qualquer pessoa podia interpretar à sua maneira. Na medida que ela passou a ser escrita, ela já vai ter uma outra visão, né? E mais tarde, esses textos serviram como base do direito romano, que influenciam muitas constituições do mundo todo atualmente, inclusive a brasileira. Os pretores, antes das leis serem registradas de forma escrita, executavam as leis e tinham a tendência de interpretá-las à sua maneira, da forma mais conveniente para os patrícios, a classe que eles pertenciam.
Desta forma, os plebeus passaram a conhecer, de fato, os seus direitos, pois agora podiam consultar as leis e, dessa forma, podiam entrar no jogo político romano. Esse fato fez com que uma pequena parcela da população plebeia conseguisse ter prosperidade em seus negócios. Vale ressaltar que no século III a.C., os patrícios sobreviviam principalmente de grandes propriedades de terra, empregavam os clientes e nelas praticavam a agricultura e a pecuária. Já os plebeus enriquecidos passaram a conseguir competir de forma leal com os patrícios, quando as leis estavam mais justas, pois havia menos trapaças. Durante a República, ocorreu a expansão territorial por meio de conflitos armados. Assim, os romanos dominaram boa parte dos povos vizinhos nos primeiros 4 séculos desse período. Os povos que eram submetidos aos romanos tinham 2 caminhos a seguir. Os que eram anexados aos costumes romanos tornavam-se aliados e, dessa forma, pagavam pequenos tributos. A eles eram concedidos os direitos totais ou parciais da cidadania romana. Os que eram subjugados e não aceitavam a derrota eram escravizados pelo Estado e muitas vezes vendidos como tais, como escravos, a terceiros, ou deviam pagar grandes quantias de tributos para continuar em suas terras. Estes impostos enriqueciam o Estado, é claro, né? O Estado romano. As expansões do território só ocorreram graças a uma grande instituição importante aos romanos desde a monarquia, que foi o exército. O exército romano era composto por todos os cidadãos e por muito tempo ficou conhecido como Exército dos Camponeses. Exército dos Camponeses. Então, dividido em 2 partes, a cavalaria, que era destinada às patentes mais altas, e as dos patrícios, e a infantaria, que era destinada aos plebeus, né? Destinadas aos plebeus. Repetindo, o exército romano, ele era composto por todos os cidadãos, e por muito tempo ele ficou conhecido como o exército dos camponeses. Ele era dividido em 2 partes. A cavalaria, que era destinada às patentes mais altas, né? Dos patrícios, né? Daqueles que tinham mais dinheiro, e a infantaria, que era destinada aos plebeus. O exército romano só fazia suas incursões durante o verão, e nas outras estações do ano, os seus membros voltavam para cuidar e cultivar suas terras. Então, eles só tinham aquele tempo mesmo para trabalhar no exército. Depois, eles voltavam para as suas atividades normais. Isto ocorreu até as reformas do general Mário, em 111 a.C., que profissionalizou os soldados de forma voluntária, conferindo-lhes um salário. Então, eles perguntavam, né? Quem quer ser soldado? Aí, quem quisesse se alistava e ainda ia ganhar um salário. Com o aumento das guerras, porque Roma participou de muitas guerras, e com o aumento delas durante o período republicano, ficou cada vez mais difícil de retirar os camponeses dos trabalhos agrícolas, pois esses produziam os alimentos tanto em suas propriedades como nas dos patrícios. A base do exército era a infantaria.
justamente a classe plebeia, né? A classe pobre. E graças ao grande número desses soldados que os romanos conseguiram dominar a Península Itálica. Eu até fiz uma retificação lá no outro vídeo, porque eu falei de Roma na Península Ibérica. Eu cometi um erro. É na Península Itálica. Então, eles conseguiram dominar a Península Itálica graças a esse exército composto de plebeus ou de camponeses, né? Os infantes eram armados com escudos, lanças e eram considerados um dos melhores soldados da antiguidade. A divisão do exército consistia também em legiões, que eram unidades que continham aproximadamente 3.000 soldados, homens de assalto, tendo 1.200 homens e 300 cavalheiros. Todos estes eram comandados por cônsules e pretores, que eram chamados de generais. Durante a República, os seguintes territórios foram dominados entre os séculos 4 a.C. e 3 a.C. Toda a Península Itálica, passando a ser uma referência no comércio, entre os séculos 3 a.C. e 2 a.C., após travarem 3 guerras contra Cartago, que era uma cidade-estado, as guerras púnicas. Essas guerras foram chamadas de guerras púnicas, que foi a guerra entre Roma e Cartago, e que teve 3 guerras, né, sucessivas. E além da conquista territorial do norte da África, os romanos conquistaram todo o mar Mediterrâneo, como a gente viu naquela aula passada. Eles chamavam de nosso mar. E com ele todo o comércio da região, incluindo os territórios da Sicília, que era a Península Ibérica, e os territórios gregos. No século I a.C., foram conquistados os territórios da Gália, o Egito e a Ásia Menor. Foi nesse momento de expansão que as famosas estradas que levam a Roma foram construídas por meio da força bruta de vários escravizados. Mas isso não durou por muito tempo, né? Essa riqueza, esse domínio, esse poder, essa expansão, né? Teve também o seu fim. As guerras deram muito lucros aos romanos, principalmente pela mão de obra conquistada, como espólio de guerra, os escravos que passaram a integrar cada vez mais os latifúndios dos patrícios, né? Enfraquecendo a concorrência plebeia há pouco conquistada, os plebeus que acabaram perdendo suas terras, pois tiveram que vender por preços módicos para os aristocratas e rumaram para os grandes centros urbanos em busca de empregos e novas oportunidades. Também teve essa questão do êxodo rural, que também marca o período republicano, pois o inchaço das grandes cidades, né, vai acarretar em várias revoltas populares, tanto de plebeus como de escravizados. E entre as revoltas de escravos, que eram conhecidas, foi aquela liderada por Espartaco, em 73 a.C. Essa revolta de Espartaco reuniu mais de 40.000 ex-escravos. E essas revoltas eram combatidas pelo exército romano, que estava ficando cada vez mais poderoso, inclusive a cada batalha vencida, os generais passavam a serem ovacionados pelo povo, né?
Além de serem respeitados pelo povo, os generais tinham também apreço de seus soldados, que desde as reformas de Mário, em 111 a.C., eram profissionais. Eles recebiam salários, então eles tinham uma posição social dentro de Roma. Então, cabia aos generais darem aos soldados que se aposentassem um pedaço de terra, e isso ampliava a lealdade dos soldados com os generais. Muitos generais passaram a lutar entre si para em busca do poder. E essas lutas se transformaram em várias guerras civis por toda Roma ao longo do século I. Em 49 a.C., Caio Júlio César, que foi um general vindo da aristocracia romana, que tinha ganhado muito prestígio por ter conquistado a Gália, ele é impedido pelo Senado de comandar suas tropas. Não satisfeito com a decisão tomada pelo Senado, Júlio César se impõe e toma a cidade de Roma no mesmo ano. Esse fato comprometeu diretamente os destinos da República Romana, dando início ao período de transição para o Império, o período dos generais. Em 49 a.C., Júlio César se autoproclama ditador perpétuo, ou seja, ele pretendia governar Roma até o fim da sua existência. Acabou sendo assassinado em 44 a.C., a mando dos senadores romanos, que acreditavam que poderiam ainda salvar a República. A morte de Júlio César gerou muitas crises internas na República, que já dava seus últimos suspiros. Em 31 a.C., Otávio, que era sobrinho e herdeiro de César, assume o controle e é nomeado o único general. Inclusive, este ato foi aprovado pelo Senado, que o nomearam de principal. Por isso, Otávio ficou conhecido como príncipe. No ano de 27 a.C., Otávio recebe o título de Augusto, que é um título que considerado, que significa o venerável, né? É um título, é uma palavra do latim que significa venerável. O nome é Augusto. Ele recebe esse título, dando início ao período do Império Romano, aquele governado por generais. Mas aí a gente vai ver em outra oportunidade sobre essa história, certo? Esse período republicano é um período que vai marcar muito na história de Roma, né? Como vocês viram, eu entreguei para vocês o mapa mental da história de Roma. E eu mostrei para vocês uma divisão naquele mapa mental em 3 partes na história de Roma, não foi? Eu não sei se vocês estão lembradas, seria bom que vocês olhassem aí no caderno de vocês, né? Porque é bem interessante, né? Que a gente relembre como é que a gente trabalhou esse mapa mental. Deixa eu ver se eu encontro aqui o meu. E nesse mapa mental, a gente viu aí a parte da República, que vai de 509
antes de Cristo a 27 antes de Cristo. E a gente divide, né, a República entre as instituições políticas, quando a gente vai ter o Senado, com 300 membros e tendo o período vitalício, as assembleias, que vai ter as assembleias por tribo, a Assembleia Centuriata e a Assembleia Curiata, que eram organizados pelos anciãos, né, de Roma. Tem também a magistratura, que é quando vai existir os cônsules, os pretores, os questores, os censores e os edis, aqueles que tinham cada um uma função diferenciada, até por uma questão administrativa, né, em Roma. No mapa também tem falando sobre os patrícios e os plebeus, mostrando aí a diferença, né, entre os patrícios e os plebeus. E tem também um calendário, né, que vocês têm aí, de 494 a.C., quando ocorreu o tribuno da plebe. 450 a.C., quando aconteceu a lei das 12 tábuas, que é quando as leis foram escritas, porque a lei antes era apenas falada, né? Em 445 a.C., teve a lei Canuleia. Em 336 a.C., houve o período de candidatar a cônsul, né? Em 326 a.C., teve a lei Licínia. E em 286 a.C., a lei dos plebiscitos. Eu não vou detalhar essas leis, mas eu quero mostrar para vocês que essas leis, elas começaram a existir, ou começaram a se organizar em Roma, justamente por causa por elas serem escritas, os plebeus começaram a poder também interpretar e a lutar pelos seus direitos. Então, essas leis, elas foram sendo construídas por conta da própria história que foi realizada entre os romanos, né? Entre patrícios e plebeus. E a gente viu também que a expansão de Roma ocorreu aí no mapa mental. A gente tem na letra D a expansão de Roma, que se deu com guerras ou alianças. E entre as guerras, as principais foram as guerras púnicas. E eu queria mostrar para vocês que aí está no plural, né? Guerras púnicas, porque não só foi uma guerra, foram várias guerras. Teve 3 guerras, né? Púnicas. Era entre Cartago e Roma. E essas guerras terminaram deixando Roma mais forte, porque Roma conseguiu acabar com Cartago. Além de incendiar Cartago totalmente, escravizou todas as pessoas dessa cidade e levou para Roma para trabalhar como escravos. Mas teve também a crise da República, como a gente viu aí na letra E, no mapa mental, que foi a concentração fundiária com os altos impostos, né? Teve também o governo de Tibério Graco e Caio Graco, que desenvolveram a reforma agrária e a lei frumentária, e teve o triunviratos, que foram um governo entre Pompeu, Júlio e Crasso, e depois Otávio, Lépido e Marco Antônio. Apesar de que quem se destacou nesses governos, no primeiro momento foi Júlio César, e no segundo foi Otávio, que foi quando acabou com o período republicano. Aí depois a gente vai falar da outra parte
em outra aula, nós vamos falar sobre o Império, tá certo? Era isso que eu queria apenas citar, porque vocês têm aí o mapa mental e ele está bem organizado, mostrando assim, nos mínimos detalhes, o que ocorreu, né, em Roma, e mostrando assim a importância da gente estudar esses detalhes para poder entender essa história, né? Não está fácil esse assunto é realmente complicado, porque tem muitas coisas para a gente memorizar, mas a gente vai ter um espaço na sala para a gente debater. Vocês têm um livro muito bom, que tem todo o conteúdo, e vocês precisam dar uma olhada no livro, tá certo? Ocupem o tempo de vocês estudando. Esse é o conselho da professora Sueli, ok? Tchau.